Fala aí, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue desenrolar aqui o seguinte. A genética dos tons de pele, né? Qual a genética? Como a gente explica geneticamente os diferentes tons de pele? Bom, na verdade esse é um assunto bem complicado, tá? Porque o tom de pele, essa característica é muito polêmica, né? É a questão do tom de pele do ser humano aí, né? Essa característica nossa é uma característica poligênica. Tem muitos genes envolvidos, né? Nesse fenótipo, né? Que é um troço bem embaçado, tá? Mas basicamente a gente tem que pessoas com tom de pele mais escuro, né, tem uma maior capacidade de proteger o DNA dos raios ultravioletas, enquanto o pessoal de pele mais clara é mais sensível aos danos provocados aos raios ultravioleta, mas no entanto, por exemplo, são capazes de sintetizar a vitamina D, porque consegue absorver melhor os raios ultravioleta, né? Isso é importante para pessoas que moram em regiões com pouca incidência solar, né? Você ter uma pele mais clara facilita assim o seu corpo produzir algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina D. Ao passo que pessoas que moram em regiões com mais insolação, né, e com maior incidência de sol, é preciso que elas tenham algum tipo de proteção, né, do seu DNA. E a melanina, que é esse pigmento que dá tom à pele, tem essa função de proteger o nosso material genético dos raios ultravioletas, tá? Mas se você tem muita melanina e mora em um lugar de muito sol, você não terá problema de produzir a vitamina D. Mas, no entanto, se você tem muita melanina na sua pele e mora em região de pouco sol, né, e sua pele já tem essa proteção contra os raios ultravioletas, então você, talvez, em alguns casos, seja necessário você tomar alguns suplementos vitamínicos, né? Mas isso aí é bem difícil. São regiões bem no extremo norte do planeta, por exemplo, assim, que a gente pode ter problemas de síntese de vitamina D, por exemplo, né? Para peles muito escuras. Então, mas vamos ler o texto aqui, que a gente vai tentar entender um pouquinho melhor isso aí. Então, o que determina a cor da pele, assim como dos olhos e dos pelos dos mamíferos, é a melanina. E a melanina é um pigmento produzido por células especializadas chamadas melanócitos. Os melanócitos, né? Os melanócitos são células que produzem a melanina. E a melanina é aquilo que dá os diferentes tons de pele, não só de pele, mas também dos olhos, né? Diferentes tons dos olhos, e cabelo e pelo dos animais, essa coisa toda, né? Principalmente mamíferos. A gente vai ver que tem muitos genes que nós seres humanos temos, que muitos compartilhados por muitos mamíferos, genes incomuns, né, entre as diversas espécies de mamíferos. Então, já os queratinócitos, né, a gente tem os melanócitos que produzem a melanina e a gente tem os queratinócitos. Os queratinócitos, também chamados de ceratinócitos, são células que estão na camada um pouco mais externa. Tem a pele, né? Aí tem a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, mais externa. E a epiderme a gente tem na epiderme os melanócitos e isso que a gente está falando agora, os queratinócitos, né? Que vem logo após a coisa que a gente vai ver na figurinha. Então, na realidade, os melanócitos, que produzem a melanina, têm prolongamentos, tipo esses tentáculos, né? São células dendríticas, que a gente fala, né? Que vão em direção à superfície da epiderme e entre os queratinócitos, né? A melanina produzida pelos melanócitos é levada pelos seus prolongamentos, pelos seus dendritos, né? E é introduzida nos queratinócitos. E quando a gente vê a pele mais escura, por exemplo, a gente está olhando para os queratinócitos, que estão cheios de melanina. E quando a gente vê a pele mais clara, a gente está vendo os melanócitos, a gente está vendo os queratinócitos com bem pouca melanina, por isso eles são mais claros, né? Um melanócito pode pigmentar em média 30 queratinócitos. Juntas, essas duas células, o melanócito e o queratinócito, formam a estrutura epidérmico-melânica. Aí, ó. Então, de marronzinho os melanócitos, né?
usar o pincelzinho aqui, ó. Então aqui o melanócito que produz a melanina, e aqui está os seus tentáculos, conforme eu falei ali, né? Que leva a melanina para os queratinócitos, que são essas células aqui, ó, que vão em direção à superfície da pele, né? E essa estruturazinha aqui, ó, essas cápsulas aqui, essas vesículas, são os melanossomas, e dentro delas estão a melanina, que é essa proteínazinha aí que dá o tom de pele, né? E aqui os melanossomas aqui, ó, vários melanossomas aqui, ó, que vão se dirigindo, né, gente? Essas melanossomas aqui, essas várias cápsulas aqui, ó, eu esqueci a palavra que eu uso, mas enfim, são essas cápsulas aqui contendo melanina que entra nos queratinócitos e dão um tom de pele, enfim. E aqui também, ó, para mostrar mais ou menos onde fica aqui, né, na epiderme. Aí aqui tá, ampliou os queratinócitos, os queratinócitos mais em cima e os melanócitos, tal. Aqui outro figura mostrando isso, enfim. Vamos aqui para não ficar o vídeo muito longo. Meta aqui de meia hora. Então, para tons de pele e cabelo, há dois tipos ou subtipos, né, rapaziada, de melanina: a eumelanina e a feomelanina, sendo que a eumelanina é responsável pelas tonalidades de pele pretas e marrons, e a feomelanina pelas tonalidades amarelas e vermelhas. E o amarelo e o vermelho, que quando você vê aqui, sobretudo se manifesta em cabelo, né, gente? Cabelo e pelo. Quando você vê uma pessoa de cabelo ruivo, por exemplo, o pigmento que está ali no cabelo dela é a feomelanina. Quando você vê uma pessoa de cabelo preto, o pigmento que está ali no cabelo dela é a eumelanina. Mas tanto a feomelanina como a melanina são melanina, né? São dois tipos aí de melanina, então. Então, no interior dos melanócitos, essas células basais ali na epiderme, né, há organelas chamadas de melanossomos, aquelas cápsulas, aquelas vesículas marrons que eu mostrei, né? E são nos melanossomas, essas cápsulas, né, onde que se produz a melanina. O aminoácido base para a produção de melanina é a tirosina, fundamentalmente produzido no próprio corpo. Então, nos melanossomos, essas vesículas, né, ocorrem diversas reações químicas, como a oxidação da tirosina, desse aminoácido, né, pela enzima chamada tirosinase, que dão origem a diversos tipos de tons de pigmentação. Então, rapaziada, aqui a gente já tem um gene, né, a tirosinase, o gene que codifica essa proteína, que é essa enzima chamada tirosinase. Então, se a melanina é produzida pela tirosinase, na ausência de tirosinase, a gente não tem melanina e a pele fica clara. Se a gente tem muita tirosinase, a tendência é a pele produzir mais melanina e ser mais escura, né? Então, já é o primeiro gene aí associado ao tom de pele, cabelo e olhos. Então, variações no gene da tirosinase levam a variações no tom de pele, cabelos e olhos, né? Mas como o tom de pele, cabelos e olhos é uma herança poligênica, então a gente vai ver que tem muito mais genes envolvidos nesse esquema do que só a tirosinase. E nesse quadradinho aí, né, rapaziada, ó, um esquemazinho, a tirosina lá, sofrendo a ação da tirosinase, dá origem ao DOPA, que é a oxidação, né, da tirosina pela tirosinase, e depois a DOPA. A tirosinase atua de novo em cima da DOPA e dá origem à dopaquinona, e a dopaquinona pode tomar dois caminhos diferentes dependendo da presença ou da ausência da cisteína, por exemplo, na célula, e outras coisas relacionadas. Mas no começo, ó, da produção da melanina é igual tanto para a pessoa de cabelo ruivo como pessoa de cabelo preto, pessoa de pele escura, pessoa de pele clara. Mas a partir de um certo momento, ó, a diferença ali, e a dopaquinona pode assumir duas vias diferentes, uma que dá origem à feomelanina, né, e a eumelanina. Aqui você vê que é um caminho um pouco mais longo, mas enfim. Os padrões de velocidade e especificidade das reações químicas, dessas reações químicas do quadradinho que eu acabei de mostrar, ó,
são reguladas pela própria tirosinase, que também tem dois subtipos, né? A tirosinase tipo 1 e tirosinase tipo 2. Tirosinase related proteins. E faz conta que o inglês está mandando aí, ó, tipo 1 e tipo 2. Então, aí a gente já entra aqui no segundo gene, ó. Opa, quase caiu o celular. No segundo gene, uma segunda proteína, né? Porque todo gene dá origem a uma proteína, ou mais de uma proteína. Então a gente tem aqui o MC1R, que é um receptor transmembrana do hormônio estimulante. Então, no melanócito, a gente tem a membrana, né, gente? Deixa eu pegar o pincelzinho aqui. A gente tem a membrana aqui do melanócito e em cima da membrana do melanócito tem várias proteínas. Quer dizer, é uma proteína que a gente chama de proteína transmembrana, que é apelidando aqui de MC1R, né? Essa MC1R aqui, ó, recebe um sinal químico, que dá origem a uma outra proteína aqui, que vai ativar o gene para a produção da tirosinase, essa enzima que vai estar atuando lá no melanossomo para produzir melanina, tá, gente? Então a gente está falando aqui nesse momento aqui, ó, dessa proteína aqui, ó. Ou seja, já falando um pouquinho da tirosinase, agora da MC1R, essa proteína transmembrana. Ou seja, o segundo gene que participa aí do que determina o nosso tom de pele, né? Então aqui, ó, o MC1R é um receptor transmembrana do hormônio estimulante MSH, alfa-MSH. É um hormônio que é produzido pela glândula pituitária, né? Ou pelo próprio queratinócito. Aí o queratinócito produz esse hormônio e esse hormônio vai sinalizar para o melanócito que é hora de produzir melanina, tá? Então na verdade a gente entrou um terceiro gene, né? Que é o gene que produz, que sintetiza o hormônio alfa-MSH. Enfim, mais aqui, ó, esse receptor transmembrana, receptor de melanocortina, né? O gene MC1 é cortina proteína determinante, aqui, ó, é um dos determinantes da proporção entre feomelanina e eumelanina. Essa ausência ou presença e, sobretudo, diferenças mínimas dessa proteína vai determinar maior ou menor produção de eumelanina ou feomelanina. E o CAMC aqui, né, gente, ó, que é posterior aqui, ó, o CMC está aqui, que é posterior à atuação do ME e da estimulação da proteína transmembrana, é um mensageiro posterior que vai ativar o gene lá dentro, né? Conforme a gente vai ver. Mas enfim, tá dando para ver que o negócio é embaçado, né, gente? Muitos genes estão associados aos fenómenos de tom de pele, pelos, como eu acabei de falar, a melanogênese. O MC1R, que pertence à família dos receptores associados à proteína G, GPCR é as proteínas associadas aí, né? É ativado pelo hormônio melanócito estimulante, esse que eu acabei de falar, MSH. Quando ativado, o MC1R aciona a proteína G. Já na formação do melanócito, né, gente? A gente já vai compondo o melanócito com essa proteína MC1R. O gene que é mais ativado ou não, ou ele mais silenciado ou mais ativado, é o gene que produz o MSH, tá? O MC1R está lá na célula esperando o seu mensageiro, que é esse hormônio MSH, né? Se esse mensageiro chega, ele aciona a proteína G. Se o mensageiro não chega, ele não aciona a proteína G e a proteína G não vai lá levar a mensagem para o núcleo do melanócito, dando a ordem para produzir melanina, né? Então, quando ativado, ele aciona a proteína que faz a adenilato ciclase sintetize o CAMP. Adenosina monofosfato cíclico, aumentando seus níveis.
Então, o CAMP é um fator de transcrição para a melanogênese. Os níveis aumentados de CAMP alteram a transcrição de uma vasta gama de genes, incluindo, incluindo do gene da tirosinase, mas não só, né, gente? Levando à síntese de eumelanina. No entanto, uma redução parcial à ausência dessas sinalizações encadeia a produção de feumelanina. Ou seja, se o hormônio alfa-MSH está chegando para o melanócito, normalmente, de um modo geral, o melanócito está produzindo eumelanina, que é o pigmento mais escuro. Se o alfa-MSH, esse hormônio mensageiro, não está chegando até o melanócito, normalmente esse melanócito está produzindo mais a eumelanina, né? Que tem um poder de pigmentação menor e para o cabelo dá origem a cabelos amarelos, vermelhos, ruivos, esse tipo de coisa assim, né? Aqui, de novo, aqui, o esquemazinho ali, né, gente? 15 minutos. Então, esse hormônio aqui, ó, o alfa-MSH, ele é produzido a partir da gente ficar exposto ao sol, né? A gente é exposto ao sol, a produção de algumas proteínas aqui, ó, sinalizadores, né, que levam à produção do hormônio, que se liga à proteína transmembrana, adenilado ciclase, o mensageiro, aqui outras vias aqui, outros caminhos que levam ao fator de transcrição que efetivamente atua sobre o gene específico lá que vai produzir a tirosinase, né? E outra proteína aqui, ó, que leva à síntese da melanina, que isso aqui vai ocorrer dentro do melanossoma. E o melanossoma é aquelas vesículas que estão dentro do melanócitos, né, gente? Beleza? Então, o MC1R representa polimorfismos entre a população humana e é um dos principais responsáveis pelos diversos tons de pele e pelo. Esse gene é encontrado em todos os mamíferos. Então, essa proteína transmembrana aí, ela tem variações, né? Cada grupo humano, por exemplo, o pessoal na Etiópia, é mais comum você encontrar a proteína MC1R de um determinado tipo. O pessoal da Ásia, você vai encontrar a proteína MC1R de um outro tipo, mas é a mesma proteína, com pequenas transformações, com pequenas alterações, né? E são alterações simples. Normalmente é o gene que ele tem a diferença em uma única base nitrogenada, né? Porque o gene ele está no DNA, né? E tem várias bases nitrogenadas lá que em uma determinada sequência forma o gene. Aí você tem uma sequência igualzinha lá entre duas pessoas, mas você repara que elas têm a diferença de uma única base nitrogenada, que a gente chama de polimorfismo, que é uma mutação simples, que não altera a função do gene ou da proteína, né? Mas que, no entanto, leva a pequenas mudanças, né? Fenótipicas. Então, aí essas pequenas variações no gene MC1R, né, é um dos principais responsáveis pelos diversos tons de pele que a gente tem. Além também de diferenças lá no MSH ou no da tirosina, enfim. Aí a gente tem o MITF, né, por sua vez ativa a transcrição da enzima tirosinase e de outras enzimas também, mas principalmente a tirosinase. A tirosinase é formada a partir da ordem gênica do próprio melanócito após estimulação. Enfim, é aquilo que eu falei, né? O processamento dos pigmentos depende de 3 enzimas da tirosinase tipo 1, 2 ou 3, né? Daí a melanina tem uma variação de preto-marrom. Aqui de novo, ó, mesmo esquema. O queratinócito lá. Vou pegar o pincelzinho aqui. O queratinócito, essa célula mais superficial, né? Ai, pô. Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó. Melatinócito, essa célula mais superficial da pele, ou na glândula pituitária, através daqueles processos, naquelas etapas, levam à produção do hormônio, que leva à síntese do fator de transcrição, que leva à síntese da tirosinase, isso aqui já dentro do melanócito, né? Aí aqui dentro do melanócito, as vesículas que surgem a partir do complexo de Golgi, né, gente? Forma a melanina
que é jogada pelos tentáculos, pelos prolongamentos do melanócito. Essa melanina é depositada dentro dos queratinócitos. Aí essas melaninas vão bloquear o raio de sol, vão proteger o DNA, e os raios ultravioleta já não conseguem mais acertar o DNA, vamos dizer assim, né? Aí interrompe a produção do alfa-MSH, em caso de a gente ficar exposto ao sol e a gente ficar um pouco moreninho, né, rapaziada? Que a gente fala que a gente fica... Como é que a gente fala? Queimado não, bronzeado. Quando a gente está ficando bronzeado, porque a gente está produzindo mais a gente quer pegar um bronze, a gente tomar sol, para a gente aumentar a produção desse hormônio aqui, para levar a síntese de melanina. A gente quer ficar pálido, branco, de acordo com a possibilidade do nosso tom de pele, né? A gente não toma sol para não produzir isso aqui, enfim. Cadê? ACTH são também hormônios secretados pela hipófise. E pela hipófise também o alfa-MSH, né, que atua na síntese de melanina. Também atua mais 2 hormônios aí que participam da síntese de melanina também, tá, gente? Enfim, sou bastante coisa, né? Em presença de oxigênio molecular, a tirosinase oxida a tirosina, dando origem à L-dopa, e depois a L-dopa é novamente oxidada pela tirosinase, que dá origem à dopaquinona, DH. Esse passo da rota também é catalisado pela TYR, que é a tirosinase related protein, que eu ouvi falar em cima, né? A partir desse momento, a presença de cisteína ou glutatinona, direciona o subproduto, esse dopaquinona, para a formação de feomelanina, pigmento amarelo ou vermelho, ou, na ausência de cisteína ou da glutatinona, a formação de eumelanina. Se tem a cisteína, a gente tem a formação de feomelanina. Se não tem cisteína, ou se não tem glutatinona, a gente tem a formação de eumelanina. Então, sua diferença em comparação às melaninas está na adição da molécula de cisteína durante o processo de melanogênese. Cadê? A cisteína, cadê? Isso aqui é um detalhe aqui de questão de mais química, né, rapaziada? Tá aqui a cisteína, ó. Então, aqui a tirosinase atuou, formou a dopaquinona. Se durante esse processo, lá no melanossoma, naquelas vesículas lá, tiver cisteína, então essa cisteína será incorporada ao dopaquinona, e a cisteína dopa aqui, ó, formou a cisteína dopa, que vai dar origem à feomelanina. Não temos a cisteína, então a gente vai seguir uma outra via. É um troço bem... Então, o sinalizador, esse hormônio, continuando a leitura aí, né? Alfa-MSH é codificado pelo gene CYP, a Gold Signaling Protein. O gene da proteína Gold, gene CYP, tem vários locais de iniciação e leitura, regiões promotoras. Os diferentes processos promotores levam a diferentes graus de expressão, alteração e restrição dessa proteína de sinalização, desse hormônio sinalizador, esse alfa-MSH. Então, é uma outra coisa, uma outra variação de um outro gene, né, que leva a variações, que pode levar a variações no tom de pele, né, gente? E sem falar que esse hormônio aqui, ó, ele não só é responsável pela ativação da melanogênese, mandando mensagem lá para o MC1R, né, aquela proteína transmembrana, como ele também participa no processo de cicatrização, processos anti-inflamatórios, regula apetite, enfim, é um hormônio muito importante. Não só para a questão de pigmentação de pele, mas também cicatrização, esse tipo de coisa toda, né, rapaziada? Diferentes processos promotores levam a diferentes graus de expressão e alteração e restrição gênica. Então, o gene da proteína tem vários locais de iniciação de leitura, ou seja, é um gene que ele pode se expressar de diferentes maneiras, tá, gente? É um único gene, mas que ele tem diferentes regiões promotoras, pode ser iniciar... O ribossomo pode iniciar a sua leitura em um ponto ou em outro, depende de todo um processo bioquímico que está ocorrendo na célula, né? E aqui, ó, o gene
TYR da tirosinase está alocado na região cromossômica, detalhe técnico aí, né? 11q14.3. Esse gene possui 117.888 pares de base. Gene completo, né? 5 exons, os 5 pedaços ali que realmente participam da produção da proteína, que esses 5 exons podem se compor, fazer uma composição diferente, né? A gente pode ter a utilização de 3 exons, de 4 exons, de 5 exons, por exemplo, composta. E a proteína em si é composta por 529 aminoácidos, a tirosinase. É uma proteína relativamente grande. Se não me engano, o hormônio MSH é uma proteína que, tipo assim, não passa de 20 aminoácidos, tá ligado? Então a tirosinase, comparado ao hormônio alfa, MSH lá, é grande, né? A tirosinase se localiza nas vesículas do complexo de Golgi e na membrana dos melanossomos. A produção da melanina se dá nos melanossomos, que estão lá nos melanócitos, né, gente? E nos melanossomos, evidentemente, tem tirosinase para sintetizar a melanina, mas a tirosinase também está no complexo de Golgi, ou seja, antes da existência do próprio melanossoma, a gente já tem tirosinase nos melanócitos. Se trata de uma glicoproteína. A tirosinase tem a capacidade de regular os 3 passos da melanogênese em uma única via. A L-dopa, dopaquinona e depois aqueles 3 passos do quadradinho que eu mostrei lá em cima, tá, rapaziada? O gene TYR, deixa eu tomar um gole d'água? O gene TYR possui muita variação em humanos, porém, muitos dos seus polimorfismos, dessas variações simples, já caracterizadas, farão mostrar associações significativas com alguma pigmentação de pele. Ou seja, polimorfismo no gene TYR não dão muito resultado assim em diferentes tons de pele, tá entendendo? Às vezes a pessoa tem uma pessoa com pele clara e pele escura, mas o gene TYR às vezes é o mesmo, entendeu? Não apresenta diferença. E às vezes a pessoa tem tom de pele escuro, mesmo tom de pele ali, e o gene TYR tem um polimorfismo. Então, os polimorfismos no gene TYR não apresenta não vai expressar muita diferença em termos de fenótipo. Então, há duas vias de degradação da dopacrono, aquele lancezinho do quadradinho lá em cima, lá, né, rapaziada? Cadê? Temos inclusive a etapa de transformação da fenilalanina em tirosina. Outra coisa anterior também, mais um esquema de um grupo de gente participando aí, né? Então, pessoal, aqui basicamente aqui a gente já acabou, né? A gente está com 28 minutos de vídeo. Aqui só para a gente citar mais alguns genes que participam aí que vão dar características, que participam do processo todo que dá diferentes tons de pele, né? Das nossas características de pele, cabelo, olhos, esse tipo de coisa toda. Temos o antagonista da tirosinase ativo que mimetizam estruturalmente a tirosina, ou seja, como se fossem tirosinas falsas, vamos dizer assim, né? Que enganam a tirosinase, e a tirosinase pensa entre aspas, pensa que vai produzir a melanina e na verdade não produz nada, porque a tirosinase não tá atuando sobre a tirosina, está atuando sobre uma proteína, sobre uma molécula que imita a tirosina, que mimetiza estruturalmente a tirosina. É bom para quem quer combater melasma, né? Aquelas manchas escuras que aparecem na pele. Insiste em aparecer quando a gente está ficando velho, né? Você quer combater melasma? Você pode adotar essa estratégia aí, ó, de dar um jeito de levar para os melanócitos, né? Ou essa proteína, essa molécula que mimetiza a tirosina. Aí temos o booster de glutatinona. A glutatinona, né, que está lá na terceira etapa da síntese melanina, lá nos melanossomas. Então, que tem a tirosina oxidando, a tirosinase oxidando a tirosina, dando L-dopa, dopaquinona, e depois na presença de cisteína, gliteína, vai dar origem à fenilmelanina, conforme falei anteriormente. Então,
A glutatinona é uma enzima antioxidante endógena importante para desviar a síntese de melanina para a formação de feomelanina. Se você quer clarear a sua pele, você tem que interromper o máximo possível a produção de eumelanina, né? E a presença de glutatinona faz isso, né? Se você tem glutatinona, a glutatinona se incorpora àquela estrutura que a tirosinase está formando e leva à produção de feomelanina. Beleza? Mais ou menos isso, né? Então, aí tem o inibidor da RAB27A. Essa glicoproteína é fundamental para transportar melanossoma pelos filamentos de actina para ser transferido. Então, aí tem lá os melanossomas, o melanócito produziu essas bolsinhas de tinta, né? De pigmento, que é a melanina. E essas bolsinhas, essas vesículas, vai ter que ir para os queratinócitos, né? Através daqueles prolongamentos do melanócito. Então, para fazer os melanossomos caminhar até os melanócitos, é necessário essas glicoproteínas aí, ó, que vão ajudar nesse transporte, né? E se você interrompe esse transporte, então você interrompe a pigmentação dos queratinócitos. E quando a gente olha para a nossa pele, o que a gente vê? A gente vê os queratinócitos. Pele branca, a gente vê queratinócitos com pouca melanina. Peles escuras e negras, a gente olha e vê os queratinócitos com muita melanina. Então, mais um grupo de genes aí atuando nesse fenótipo, tom de pele, cabelo e olhos, né? Enfim, gente, tem bastante coisa aqui, ó. Tem a cisteína, apresenta uma notável capacidade de quelar metais, capturar metais, né? Alguns metais como cobre e ferro são essenciais para o bom funcionamento das enzimas tirosinase. A tirosinase é uma enzima, uma molécula, macromolécula, né, gente? Que tem na sua composição ferro e cobre, que participam do processo de formação de melanina, consequentemente melasmas, essas manchas. Essas enzimas catalisam a conversão da aminoácida, enfim. A cisteína, ao quelar, ao sequestrar metais, diminui drasticamente a ação da tirosinase e assim dificultando a formação de manchas, principalmente melasmas. Então, aqui na presença de cisteína e glutatinona, a gente tem a formação de feomelanina. E por conta desses, enfim, a gente vê outro gene envolvido no processo bioquímico. Esse aqui também é um gene muito famoso, que quem estuda tons de pele inevitavelmente vai se deparar com esse gene aqui e alguns variantes, os seus primos, né, vamos dizer assim, né, que é o gene, outro gene envolvido no processo bioquímico que contribui para a pigmentação de pele, cabelos, olhos, é o gene SLC45A2, que codifica uma proteína, a proteína MATP, ou MATP, Membrane Associated Transport Protein. Tá certa a pronúncia? Não sei, mas foi, né? Envolvido na síntese de melanina pelo processamento e transporte intracelular de tirosinase e transporte de prótons para o melanossoma. Então, a tirosinase tem que ficar passeando, né, para chegar aos seus locais onde ela vai atuar. Inclusive atravessando membrana lá do melanossoma, essa coisa toda. Não só a tirosinase tem que passear, mas também, prótons, né? E para esse fluxo de prótons e da tirosinase, a gente tem que ter esse gene aí, ó, presente também, atuando direitinho, né, rapaziada? Entendeu? Ó? Aí tá aqui a referência bibliográfica, tá lá no final, algumas esqueci de colocar. Mutações no SLC45A2 podem provocar problema no transporte e distribuição da tirosinase funcional para melanossomas. Pegou? Aí depois ainda tem mais coisa, ó, rapaziada. Ó. O gene PMEL17, MART1, codifica os sítios de proteínas estruturais necessários para a maturação da estrutura do melanoma. Tem um gene que vai sintetizar proteínas que vão atuar no transporte do melanossoma. Tem proteínas que vão atuar na estruturação do melanossomos. E essas proteínas têm origem nesses genes aqui, ó. Enfim, bastante coisa, né? Aí tem aqui, ó. Enfim. Podemos observar. Aí no final aqui, ó, podemos observar que para que o gene SLC45A2, a maioria dos 28 CNPQs, ou seja, esses polimorfismos, né? Essas pequenas alterações, é o mesmo gene
com 28 variações, pequenas variações, se mostrou significativamente associada à variação de ismelanina, ou seja, é um gene que, se você vê variações nele, você vê variação no tom de pele, na produção de melanina. Aqui para questões técnicas, né? Já para o gene TYR, que os genotipos SMQ estão associados à forma significativa à variação, estão associados de forma significativa à variação dos genes de melanina, tanto na testa quanto no braço. Ou seja, você pode modificar esses genes aqui, ó, e você vai ver o produto dele se manifestar de forma diferente, em diferentes formas, em diferentes partes do corpo. Enfim, é isso aí, rapaziada. Se você assistiu até agora aí, dê o like, rapaz. Dê o like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis.